Padre Geraldo, todos aqui presentes, vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube Mãe Piedade. Se nos acompanha pelo YouTube Mãe Piedade, por favor, dê o seu like, ele faz grande diferença para nós. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35, conhecido muito como discípulos de Emaús. Tão falado, tão rezado, pelo menos na vida frequente que tenho, desde que me encontrei mais profundamente com nosso Senhor Jesus Cristo, há pelo menos 26 anos, todos os anos eu escuto esse evangelho. E não só na oitava da Páscoa, mas também em outras datas significativas e preciosas que nos é ofertado pela Igreja. 2 discípulos sem nome, voltando para Emaús, voltando para o lugar de origem, talvez para aquele lugar onde por primeiro tenham visto Jesus Cristo. Na sua caminhada, eles discutem sobre aquilo que tinha acontecido com Jesus Cristo. Versículo 15. Enquanto conversavam e discutiam, enquanto falavam sobre todas as coisas que tinham acontecido no seu passado recente. E o que havia acontecido no seu passado recente era: Jesus morreu. Nós pensávamos que ele iria ser realmente o marco de uma nova história. Colocamos nossas esperanças nele. Confiamos nele. Porém, ele morreu. E com ele nossos sonhos, nossos horizontes, tudo acabou. E vejam, é uma atitude interessante, porque quem fica muito remoendo o passado sempre acha alguma coisa com mais amargor para mastigar um pouco mais. Quando queremos e recordamos daquilo que alguém nos fez de mal e carregamos aquela mágoa, nós sempre batemos naquele ponto e ficamos remoendo. Mulher casada é ótima para isso. A coisa aconteceu há 50 anos atrás, mas é como se fosse hoje. Aí fica aquele amargor. Os discípulos olham para o seu passado recente e só veem: perdemos tudo, acabou-se tudo. Então é melhor nós voltarmos à nossa vida antiga. Voltarmos ao povoado de Emaús e vivermos os nossos dias como se fossem obrigações a serem cumpridas por 24 horas. E eu não sei vocês, mas fazer as coisas só por obrigação, sem ter nenhum gosto, é horrível. É triste. Eles estavam como que cegos, diz o próprio Evangelho, porque não reconheceram Jesus. E é muito singular, porque ontem também, se olharmos a liturgia de ontem, Maria Madalena também não reconheceu Jesus, quando ele se coloca à frente dela. Aí nós vamos falar, aí tem aquelas reflexões, e tudo bem, que porque era um corpo glorioso, era diferente. Me perdoe. Respeitando todas as reflexões já feitas, eu acredito que o problema não é esse. Eu acredito que o problema é muito simples. É que quem fica muito voltado só para o passado, e quem olha somente para aquilo que aconteceu de ruim, quem fica somente marcado por aquilo que foi bom e não olha para o presente, nunca vai identificar o rosto de alguém que seja bom ou alguma coisa que vale a pena.
Vejam, por exemplo, nós podemos nos encontrar com pessoas que há pouco estávamos conversando e convivíamos, mas aí a história os levou, porque a história leva as pessoas para longe de nós. E daí, então, quando nos encontramos com ela, só nos lembramos daquilo que aconteceu no passado, aquela pessoa se apagou da nossa memória. Ela pode se colocar à nossa frente, cumprimentar a nós, e você olha assim, eu tenho certeza que todo mundo já viu. Você, oi, tudo bem? A pessoa fala como se você conhecesse aquela, como ela te conhecesse profundamente. Oi, tudo bem? Como você está? Aí você começa a conversar com a pessoa, tática. Você começa a conversar com a pessoa como se realmente estivesse se lembrando dela e torcendo para ela falar o nome. Eu acredito que vocês sabem muito bem o que eu estou dizendo. E aí, de repente, a pessoa vira e fala assim, quando ela fala o nome em uma circunstância, você liga quem é a pessoa e fala, sim, claro. É porque aquela pessoa foi apagada da nossa memória. Não tem um vínculo que a trazemos até aqui. Ela ficou lá. Isso não precisa ser muito distante de tempo, uma distância muito grande do tempo. O que acontece com os discípulos de Emaús? Não é porque Jesus ficou diferente, um corpo glorioso, não. É porque, no fundo, eles ficaram com aquela imagem daquele Jesus que estava lá no passado, que fez aquelas coisas, do qual eles tinham uma expectativa de atender aos desejos deles. Mas não o trouxeram consigo. Quando ele se coloca na frente deles, eles não conseguem reconhecê-lo. Porque, literalmente, eles o tinham já apagado de sua memória. O que isso tem a ver conosco hoje? Eu acredito que muita coisa. E aqui eu concluo. Nós podemos falar de nosso Senhor Jesus Cristo sempre no passado. Podemos citar as suas palavras do Evangelho sempre no passado. Podemos perceber o que ele fez somente no passado. E nunca percebermos que ele caminha conosco. E justamente porque não sabemos que ele caminha conosco, não temos referência. Daí qualquer um que vier falando qualquer coisa, como ultimamente tem tanta gente que fala qualquer coisa, nós vamos atrás. O que tem a ver conosco, que nós podemos inclusive estar numa caminhada, achando que voltar àquele lugar aonde por primeiro encontramos Jesus será tão importante, mas nós nem mesmo percebermos os traços de sua presença agora. Tem um canto muito bonito que alguns não se canta mais, porque algumas modernidades umas modernidades antigas e outras novas vão se introduzindo, mas existe um canto tão bonito que diz, eu vejo ressurreição. Eu vejo ressurreição quando alguém que fazia o mal e passa a fazer o bem, se converte. Eu vejo ressurreição quando a esperança de uma criança se realiza. Eu vejo ressurreição quando a igreja, como corpo e não como um grupo isolado que pensa somente em si, ou então como grupetos que se degladiam e buscam destruir uns aos outros, fazendo um grande desfavor ao Evangelho. Mudam e assumem como grupo, como comunidade, fazer com que o Evangelho seja encontrado pelo mais rico e também pelo mais miserável. Eu vejo ressurreição quando aqueles que têm todo motivo para olhar o Senhor no passado, encontram-no no presente e fazem tudo para que ele seja visto na sua vida, na vida deles.
aí eu vejo a ressurreição. E não deixo de acreditar naquela que um dia iremos passar. Mas eu me recordo de uma coisa muito simples. Eternidade é viver com Deus agora, não depois. Vida eterna é estar com Ele agora. Os discípulos de Emaús, no início, ainda que estivessem caminhando, estavam mortos no seu horizonte, na sua esperança. Por isso que só viam o passado. Quem não tem esperança, não caminha para frente. Ou fica onde está, ou volta atrás. Você, como está? Com esperança e caminhando, escutando e percebendo a presença dele? Ou só lá atrás? Só falando do que passou? Ou até citando muito bem os textos bíblicos, mas sem nenhuma presença dele na atualidade, em sua vida? Confiantes de pé ao Senhor nosso Deus, apresentemos nossas preces.